Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 15.3. Necessidade da caridade segundo São Paulo. Sejam bem-vindos aos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. No vídeo de hoje, vamos estudar a passagem de Paulo, e Coríntios 13, 1, 7 e 13 sobre a caridade. Se eu falar a língua dos homens e dos anjos, e não tiver a caridade, sou como o metal que soa, ou como o sino que tine. E se eu tiver o dom de profetizar, e conhecer todos os mistérios, e tiver a perfeita ciência de todas as coisas, se eu tiver ainda toda a fé possível, até ao ponto de transportar montanhas, se eu não tiver a caridade, eu nada serei. E se eu tiver distribuído meus bens para alimentar os pobres e deixado meu corpo para ser queimado, se, todavia, eu não tiver caridade, tudo isto de nada me aproveita. A caridade é paciente, é benigna, a caridade não é invejosa, não obra temerária e precipitadamente, ela não se envaidece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. A caridade nunca, jamais há de acabar, ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja abolida a ciência. Agora, pois, permanecem estas três virtudes: a fé, a esperança e a caridade, mas entre elas, a maior é a caridade. Paulo, e Coríntios 13, 1, 7 e 13. Vamos observar alguns comentários de Emmanuel sobre esta passagem. Caridade. Agora, portanto, permanecem a fé, a esperança e a caridade, porém, dessas três virtudes a caridade é a maior. Paulo, 1 Coríntios 13.13. A caridade é sempre uma bênção de Deus, mas não se restringe ao pão e ao agasalho que distribuas. Vemo-la por serviço aos outros, em qualquer parte. Caridade será tolerar com paciência o parente necessitado, respeitar as dificuldades do vizinho sem comentá-las, amparar a criança tresmalhada na rua ou socorrer a um animal doente. Não te digas incapaz de praticá-la. Caridade é a bênção da compreensão, a palavra encorajadora, o gesto de bondade, o sorriso de simpatia. Podes começar a exercê-la, prestando serviço aos teus em tua própria casa. Emmanuel. Caridade do entendimento. Agora, pois, permanecem estas três, a fé, a esperança e a caridade, porém, a maior destas é a caridade. Paulo, 1 Coríntios 13.13. Na sustentação do progresso espiritual precisamos tanto da caridade quanto do ar que nos assegura o equilíbrio orgânico. Lembra-te de que a interdependência é o regime instituído por Deus para a estabilidade de todo o universo e não ouvides a compreensão que devemos a todas as criaturas. Compreensão que se exprima, através de tolerância e bondade incessantes, na sadia convicção de que ajudando aos outros é que poderemos encontrar o auxílio indispensável à própria segurança. À frente de qualquer problema complexo naqueles que te rodeiam, recorda que não seria justa a imposição de teus pontos de vista para que se orientem na estrada que lhes é própria. O Criador não dá cópias e cada coração obedece a sistema particular de impulsos evolutivos. Só o amor é o clima adequado ao entrelaçamento de todos os seres da criação e somente através dele integrar-nos-emos na sinfonia excelsa da vida. Guarda em todas as fases do caminho a caridade que identifica a presença do Senhor nos caminhos alheios, respeitando-lhes a configuração com que se apresentem. Não te esqueças de que ninguém é ignorante porque o deseje, estendendo fraternos braços aos que respiram atribulados na sombra, diminuirás a penúria que se extinguirá, por fim, no mundo, quando cada consciência ajustar-se à obrigação de servir sem mágoa e sem exigência, na certeza de que apenas amando e auxiliando sem reclamar é que permaneceremos felizes na ascensão para Deus. Emmanuel. Espiritismo e caridade. A caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem, coloca em movimento as forças da alma. 2. Quando os espíritos nos recomendam, com insistência, a prática da caridade, eles estão nos orientando no sentido de nossa própria evolução, não se trata apenas de uma indicação ética, mas de profundo significado filosófico. Na caridade eu sempre encontrei mais conforto para mim mesmo do que o possível conforto que pudesse ter proporcionado a alguém. O espiritismo sem a caridade viva e atuante, por parte dos companheiros de ideal, seria um corpo filosófico de bela expressão,
no entanto destituído de vitalidade e completamente vazio de espírito. Chico Xavier. Para nos esclarecer e trazer reflexões importantes, vamos observar uma mensagem de Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, sobre a satisfação e a alegria de ter praticado a caridade, durante uma vida inteira de dedicação ao próximo e a Jesus. Fora da caridade não há salvação. Estes princípios, para mim, não existem apenas em teoria, pois que os ponho em prática, faço tanto bem quanto permite a minha posição, presto serviços quando posso, os pobres nunca foram repelidos de minha porta, ou tratados com dureza, foram recebidos sempre, a qualquer hora, com a mesma benevolência, jamais me queixei dos passos que hei dado para fazer um benefício, pais de família têm saído da prisão, graças aos meus esforços. Certamente, não me cabe inventariar o bem que já pude fazer, mas, do momento em que parecem esquecer tudo, é-me lícito, creio, trazer à lembrança que a minha consciência me diz que nunca fiz mal a ninguém, que hei praticado todo o bem que esteve ao meu alcance, e isto, repito, sem me preocupar com a opinião de quem quer que seja. A esse respeito trago tranquila consciência, e a ingratidão com que me hajam pago em mais de uma ocasião não constituirá motivo para que eu deixe de praticá-lo. A ingratidão é uma das imperfeições da humanidade, como nenhum de nós está isento de censuras, é preciso desculpar os outros, para que nos desculpem a nós, de sorte a podermos dizer como Jesus Cristo, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Continuarei, pois, a fazer todo o bem que me seja possível, mesmo aos meus inimigos, porquanto o ódio não me cega. Sempre lhes estenderei as mãos, para tirá-los de um precipício, se oferecer oportunidade. Eis como entendo a caridade cristã. Compreendo uma religião que nos prescreve retribuamos o mal com o bem, com mais forte razão, que retribuamos o bem com o bem. Nunca, entretanto, compreenderia que nos prescrevesse que paguemos o mal com o mal, pensamentos íntimos de Allan Kardec, num documento achado entre os seus papéis. Para finalizarmos os estudos de hoje, vamos observar uma narrativa de Irmão X, para tentarmos compreender melhor a caridade de Jesus. O anjo solitário. Enquanto o mestre agonizava na cruz, rasgou-se o céu em Jerusalém e entidades angélicas, em grupos extensos, desceram sobre o Calvário doloroso. Na poeira escura do chão, a maldade e a ignorância expeliam trevas demasiadamente compactas para que alguém pudesse divisar as manifestações sublimes. Fios de claridade indefinível passaram a ligar o madeiro ao firmamento, embora a tempestade se anunciasse à distância. O Cristo, de alma sedenta e opressa, contemplava a celeste paisagem, aureolado pela glória que lhe bafejava a fronte de herói, e os emissários do paraíso chegavam, em bandos, a entoarem cânticos de amor e reconhecimento que os tímpanos humanos jamais poderiam perceber. Os anjos da ternura rodearam-lhe o peito ferido, como a lhe insuflarem energias novas. Os portadores da consolação ungiram-lhe os pés sangrentos com suave bálsamo. Os embaixadores da harmonia, sobraçando instrumentos delicados, formaram coroa viva, ao redor de sua atribulada cabeça, desferindo comovedoras melodias a se espalharem por bênçãos de perdão sobre a turba amotinada. Os emissários da beleza teceram guirlandas de rosas e lírios sutis, adornando a cruz ingrata. Os distribuidores da justiça, depois de lhe oscularem as mãos quase hirtas, iniciaram a catalogação dos culpados para chamá-los a esclarecimento e reajuste em tempo devido. Os doadores de carinho, em assembleia encantadora, postaram-se à frente dele e acariciavam-lhe os cabelos empastados de sangue. Os enviados da luz acenderam focos brilhantes nas chagas doloridas, fazendo-lhe olvidar o sofrimento. Trabalhavam os mensageiros do céu, em torno do sublime condutor dos homens, aliviando-o e exaltando-o, como a lhe prepararem o banquete da ressurreição, quando um anjo aureolado de intraduzível esplendor apareceu, solitário, descendo do império magnificente da altura. Não trazia seguidores e, em se abeirando do Senhor, beijou-lhe os pés, entre respeitoso e enternecido. Não se deteve na ociosa contemplação da tarefa que, naturalmente, cabia aos companheiros, mas procurou os olhos de Jesus, dentro de uma ansiedade que não se observara em nenhum dos outros. Dir-se-ia que o novo representante do Pai compassivo desejava conhecer a vontade do Mestre, antes de tudo. E, em êxtase, elevou-se do solo em que pousara, aos braços do madeiro afrontoso. Enlaçou o busto do inesquecível supliciado, com inexcedível carinho, e colou, por um instante, o ouvido atento em seus lábios que balbuciavam de leve.
Jesus pronunciou algo que os demais não escutaram distintamente. O mensageiro solitário desprendeu-se, então, do lenho duro, revelando olhos serenos e úmidos e, de imediato, desceu do monte ensolarado para as sombras que começavam a invadir Jerusalém, procurando Judas, a fim de socorrê-lo e ampará-lo. Se os homens lhe não viram a expressão de grandeza e misericórdia, os querubins em serviço também lhe não notaram a ausência. Mas, suspenso no martírio, Jesus contemplava-o confiante, acompanhando-lhe a excelsa missão, em silêncio. Esse era o anjo divino da caridade. Irmão X. Humberto de Campos. Base bibliográfica. Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 15, item 3. Escultores de almas, autores diversos, capítulo 11, Caridade. Ceifa de Luz, Emanuel, capítulo 1, Caridade do Entendimento. O Evangelho de Chico Xavier, o próprio, encarnado, 232 e 233, Espiritismo e Caridade. Obras póstumas, Allan Kardec, segunda parte. Capítulo 35. Fora da caridade não há salvação. Estante da Vida, Irmão X, capítulo 34, O Anjo Solitário.